Opa, então seja muito bem-vindo aqui de volta ao seu curso, seu mini curso de introdução à segurança do trabalho comigo, Ederson Deda, aqui no canal Ederson Deda SST no YouTube, o Prevencionista. E talvez, se você não sabe, nós iniciamos na semana passada um mini curso de introdução à segurança do trabalho, onde nós vamos ver todos esses módulos aí que está na sua tela, falando aí de saúde e segurança do trabalho, exatamente porque muitos profissionais, muitas pessoas, muitos interessados em saúde e segurança do trabalho, vira e mexe me perguntam: Ederson, o que é segurança do trabalho, o que eu preciso estudar, qual é a legislação básica, quais são os cursos que eu preciso fazer, me dá algumas dicas aí. E de repente, para você que já está trabalhando na área há muito tempo, já é um profissional experiente, é importante a gente fazer uma revisão de vez em quando naquilo que nós já vimos no nosso dia a dia, né? Um pouco mais a parte teórica, tá? Hoje nós vamos então ver o módulo de número 1, o que é segurança do trabalho, conceito, objetivo, responsabilidades, trabalhadores envolvidos e mais detalhes sobre a segurança do trabalho. Então preste bastante atenção. Eu quero trazer para você aqui neste módulo 1 o que é segurança do trabalho. Não existe um conceito consensual sobre o que é segurança do trabalho. Por isso mesmo eu fiz aqui para você um conceito segundo a minha pessoa, né, segundo o que eu entendo que é segurança do trabalho, e eu acredito que vai te ajudar bastante este conceito, tá? Então preste bastante atenção. Segurança do trabalho é um conjunto de medidas, essas medidas técnicas, administrativas, legais, operacionais e de emergência, e outras medidas também, mas eu trouxe algumas das mais importantes para você, que são adotadas em uma organização, em uma empresa, visando minimizar os acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, minimizar as doenças ocupacionais, bem como também proteger a integridade e a saúde do trabalhador, da empresa e também do meio ambiente. É um conceito que eu trouxe aqui para você, né? Um conceito que eu acredito que atende bem o que é segurança do trabalho, e esse conceito ele vai te auxiliar bastante caso alguém te pergunte. Por quê? Quando a gente fala em segurança do trabalho, nós estamos falando de ações, de medidas, de documentações, de treinamentos, nós estamos falando de emergência, nós estamos falando de prevenção. Tudo isso é segurança do trabalho. Então é um conjunto de medidas, sejam elas técnicas, sejam elas administrativas, medidas pessoais, legais, porque a nossa área ela é muito legalista, né? Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, nós estamos falando de uma área que ela é muito legalista. Medidas operacionais e de emergências, que visa minimizar os acidentes do trabalho, que é um dos maiores inimigos do profissional de SST, da saúde e segurança do trabalho, os acidentes do trabalho. E aí a gente está falando de legislação previdenciária, né, a Lei 8.203 de 1991, minimizar as doenças ocupacionais, que também, segundo essa Lei 8.203 de 1991, é considerada acidente do trabalho, mas só para efeito de divisão, o acidente do trabalho ele é mais fácil de reconhecer. Então, quando eu falo em acidente do trabalho, por mais que a Lei 8.213 ela diga que doença ocupacional e acidente do trabalho é o mesmo, a doença ocupacional eu dependo do médico do trabalho ou do INSS para que essa doença ela seja considerada. Quando eu falo em acidente do trabalho, fica muito mais fácil para o profissional de SST, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, reconhecer este acidente do trabalho. A doença ocupacional ela precisa ser confirmada por um médico para que ela seja considerada ali um acidente do trabalho, tá bom? Acidente do trabalho, exemplo, um ferimento nas mãos, um acidente do trabalho, uma perda de coordenação motora por um acidente de moto, que nós chamamos de acidente de trajeto, é um acidente do trabalho. Doença ocupacional, a asbestose é uma doença ocupacional, a perda auditiva é uma doença ocupacional, a diabetes pode ser uma doença ocupacional. Então,
Essa é a diferença entre acidente do trabalho e doença ocupacional, tá? O acidente, ele é muito mais rápido de reconhecer e a doença, ela precisa ser confirmada pelo médico do trabalho ou o médico do INSS, tudo bem? Bem como proteger a integridade e a saúde do trabalhador e da empresa e também do meio ambiente, bom? Por mais que nós façamos saúde e segurança do trabalho para os trabalhadores, é importante que o profissional de SST, e se você está entrando na área agora e é um profissional de saúde e segurança do trabalho, ou é um profissional de saúde e segurança do trabalho novo, você precisa entender que você trabalha para a empresa também, tá? Muitos profissionais de SST entendem saúde e segurança do trabalho somente para o trabalhador, e não é verdade. Saúde e segurança do trabalho também é para a organização, e saúde e segurança do trabalho também é para o meio ambiente, tudo bem? Então, tenha essa divisão, você está ali no meio, você está trabalhando como profissional de SST, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, também para o meio ambiente. Responsabilidades e participantes da saúde e segurança do trabalho. O Ministério da Economia, ele é um dos responsáveis por fazer segurança do trabalho, por legislar segurança do trabalho no Brasil. E aí eu vou trazer só do Brasil, tá? Neste estudo. O Ministério da Economia assumiu esta pasta, vamos assim dizer, assumiu a segurança do trabalho com a extinção do Ministério do Trabalho, em 2018. Então, o Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, Secretaria de Trabalho, conhecida como STRAB, que está aqui na sua tela, por meio da CIT, que é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é o órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. Isso falando em legislação previdenciária e de uma forma mais específica, legislação trabalhista e de uma forma mais específica, trazendo ali na legislação que trata das normas regulamentadoras, tá bom? O INSS, os bombeiros também são órgãos governamentais responsáveis pela saúde e segurança do trabalho no Brasil. As organizações, o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, Serviço Especializado de Engenharia e Medicina e Segurança do Trabalho. Nós vamos falar sobre o SESMIT em um capítulo, não precisa se preocupar. E os trabalhadores também são alguns dos responsáveis e os participantes aí da saúde e segurança do trabalho, falando de Brasil. Falando mundialmente, nós temos a NIOSH, nós temos a Organização Internacional do Trabalho, nós temos a própria ONU, que também faz e também elabora e também faz tem uma competência relacionada à saúde e segurança do trabalho, mas eu trouxe para você aqui os principais relacionados ao Brasil. Tudo bem? Então, a nova NR1, no item 1.3.1, estes itens que eu estou trazendo para você das normas da nova NR1 já é da NR1 que entra em vigor a partir de março de 2021, ela traz para a gente isso. A Secretaria de Trabalho, a STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Mas o INSS, os bombeiros, as organizações, o SESMIT, os trabalhadores também têm as suas responsabilidades com a saúde e segurança do trabalho. Importante você entender isso, tudo bem? Eu coloquei aqui uma observação importante quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho e de uma forma específica até para as normas regulamentadoras. Por quê? Até esta nova NR1, que entra em vigor a partir do ano que vem, quando a gente falava em saúde e segurança do trabalho, ela era um pouco, principalmente das normas regulamentadoras, que é uma boa parte da saúde e segurança do trabalho, não é a sua totalidade, ela falava somente de saúde e segurança do trabalho para empresas que tinham empregados regidos pela CLT, ou seja, somente empregados registrados com carteira de trabalho, eles tinham ali o direito ou tinham ali o dever de fazer segurança do trabalho. Somente empresas que tinham empregados regidos pela CLT. Até hoje, muitos órgãos governamentais não fazem saúde e segurança do trabalho.
ou fazem de uma forma diferenciada. Com a nova NR1, no item 1.2.1.2, fala assim que nos termos previstos em lei aplica-se o disposto nas NRs a outras relações jurídicas. Significa dizer que outras relações jurídicas também precisam fazer saúde e segurança do trabalho, e aí a gente está falando também de órgãos governamentais. Tudo bem? Então acho que essa observação ela é importante demais para você entender. Ok? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, for acrescentar alguma coisa, pode colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque nós vamos passar para o próximo módulo e você precisa entender estes pormenores, tá bom? Então a gente trouxe conceito objetivo, responsabilidades e participantes. Eu trouxe para você também uma observação relacionada a outras relações jurídicas quando a gente fala de normas regulamentadoras e de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, porque eu vou ter o maior prazer de responder para você. Vejo você então no próximo vídeo. Abraços e Deus abençoe.